nessa série, né, sobre a questão do calvinismo versus o arminianismo, né? E hoje a gente vai falar sobre outro tema, que é a graça irresistível versus a graça pode ser impedida. A chamada do Espírito Santo, né, que chama o pecador, né, para a conversão, é através da graça, né, e tanto o armínio, né, quanto o calvinismo, na verdade o arminianismo, né, e o calvinismo, eles vão falar que realmente é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E a diferença que tem é que o arminiano vai falar que a graça pode ser impedida, né, o homem pode impedir, pode rejeitar, e né, a outra é que não pode, a graça é irresistível, ela não pode ser impedida, né? O calvinismo vai pregar sobre isso. E aí, pastor, a graça é irresistível ou ela pode ser impedida? Então, fala galera, Jump, abraço para vocês, nós aqui de novo, né? Você está vendo que nós estamos assim bem animados, né? Então, para os seguidores de Armínio, a graça pode ser impedida. Salvação pela graça, mas a ideia deles é que o homem pode chegar para o Espírito Santo e dizer não. Há uma força no homem para resistir ao Espírito Santo. E aí, Ronieri, eu quero assim entrar numa questão bem tensa, no sentido de, com todo o respeito necessário, refutar essa ideia, esse ponto arminiano. Veja bem, a ideia é a seguinte: Satanás, ele foi feito, diz a Bíblia, um pouco menor do que Deus. Deus o criou, mas ele era, naquela criação angelical, o maior deles, né? Lúcifer. Bom, ele, num determinado momento, começou a subjugar a raça humana, a dominar, a escravizar a raça humana, de tal forma que a gente poderia ler, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 26, é incrível a informação que nós temos. 2 Timóteo 2, 26, olha o que está dizendo, Ronieri. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha isso. Então, a ideia desse texto aí é de que o homem, ele é um poder, ou ele tem um poder, o ser humano, de terceira categoria. Terceira categoria. Satanás vem, escraviza, faz o homem realizar as obras dele. A pergunta é: se Satanás é uma criatura e o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, portanto, infinitamente mais poderoso que Satanás, a pergunta é: como um ser humano pode resistir a uma obra do Espírito Santo? Não é sério isso? Mas e se eles, né, eles contra-argumentam sobre a questão que o homem pode resistir, né? Mas nós acreditamos que o homem pode resistir, mas por um determinado tempo, né? Não é final, né? Isso. A graça ela pode ser resistida por um tempo, ela pode ser resistida. Exatamente. Nós vamos pensar aqui na questão definitiva, né? Porque nós temos que imaginar o trabalho do Espírito Santo como, em muitos casos, um processual. Então, às vezes, o ser humano, em razão da sua escravidão, dos seus vícios, dos seus amigos, dos seus envolvimentos, ele ouve, ele escuta a chamada de Deus,
mas fica protelando. Deus tem uma permissão nisso, mas quando chega o dia X em que o Espírito Santo invade o coração, de fato ele só tem que ceder, não há como ele não se entregar. A soberania divina, não é humana. Não é humana, ela é divina. Tem uma questão aqui que eu estou tentando localizar. Veja bem, olha, João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. Olha o que diz o versículo 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, aqueles que o Pai me dá, Vamos fazer uma pergunta? Jamais os rejeitarei. Qual é a pergunta? A pergunta é: quem são esses que Jesus nunca vai rejeitar? Quem são eles? O versículo 37 vai dizer: contudo, aqueles que o Pai me dá. Então, quem Jesus nunca vai rejeitar? Aqueles que o Pai deu. Então, os que o Pai elegeu, Ele deu para Jesus. Por isso Jesus morre por eles. E quando Jesus diz eu morro por eles, que é o vídeo anterior que nós fizemos, nesse momento ele está dizendo: esses aqui jamais eu rejeito, jamais eu vou deixar fora. Não é maravilhoso isso? A graça então é resistir, né? Uma hora ou outra, né? O eleito ele vai se converter, vai se prostrar, ele vai caminhar. Vai, exatamente. Nesse mesmo capítulo 6, verso 44, para a gente concluir aqui um pouco dessa ideia, né? Verso 44. Olha isso. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Pronto. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então não existe nenhuma soberania do homem que fala assim: não, eu vou rejeitar, eu renuncio, vou renunciar. Vou renunciar. Jesus Cristo morreu por mim, mas aí eu renuncio, né? Eu desprezo o sacrifício que ele fez na cruz. Aí eu... exatamente. O homem então ele está no patamar mais elevado. Só que a Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Não é? Como é que ele rejeita uma obra que é do Espírito Santo? Né? Então esse é o ponto. A graça, ela é bom também. Pastor, o que é graça? Vamos explicar o termo grego, né? O charis. Essa é uma expressão grega para dizer que existe um favor imerecido. Existe algo que Deus faz e que eu não mereço. É uma graça, é um favor que Ele me dá, e que quando Ele me dá, não tenho direito e nem força para resistir, porque o Espírito aplica no meu coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Até que eles falam também aquela questão sobre nós somos mais do que vencedores, né? Vencedor é Ele que venceu a morte, né? Isso. Na cruz. Nós somos mais do que vencedores, é como se Ele tivesse corrido a carreira, né? Guardado todos os mandamentos, pegasse a medalha. E desce para você não é vencedor, mas você é mais do que vencedor, porque eu estou te dando a graça. Exatamente, eu estou recebendo dele esse favor. Ele fez por mim, né? O ponto aqui é não conseguir dizer não em definitivo à ação do Espírito Santo. Impossível resistir a Deus. Nós lemos os textos todos aqui, então o pessoal precisa ficar com isso no coração. Com isso, a gente inclusive entra num último ponto, né, que é a questão da perseverança dos santos. Né? Vocês fiquem ligados aí, né, no próximo episódio dessa série aí, a gente vai estar falando sobre isso. Um abraço. Valeu, galera. Abraço para vocês.